Quer dizer é que, não obstante o fato de que o plano ele é desenvolvido, né, a várias mãos, isso dificilmente vai sair da cabeça, né, de uma pessoa só, mas na realidade esse plano ele tem que servir a empresa, ok? Então ele tem que ser objeto de uso, utilização da empresa, ok? Então isso também é um fato importante. Se não for respeitado esse aspecto, tem-se planos inadequados para a empresa, bem como níveis de resistência e de descrédito efetivos para sua implementação. Ou seja, um dos grandes problemas do planejamento é, por incrível que pareça, o seu processo de implantação, né? Porque nós vemos planos lindos e maravilhosos, mas a sua implantação é falha, ok? E aí a gente precisa, né, de lideranças, precisamos de integração entre os setores, não é isso? O plano tem que estar muito bem estruturado, linkado com as atividades da organização e com as pessoas, ok? Muito bem. Então, são considerações que nós temos que ter a respeito do planejamento, ok? Muito bem. Então, agora vamos discutir a ideia dos níveis da organização, né? E da ideia do planejamento em relação aos níveis organizacionais, ok? Vamos inicialmente aqui ao quadro branco, que eu vou fazer algumas especulações com vocês para que a gente possa entender melhor essa ideia, ok? Então, imagine o seguinte, imagine que a organização, ela pode ser descrita através de uma forma piramidal, que eu vou colocar para vocês aqui, ok? Os alunos que já assistiram à nossa aula de Fundamentos de Administração, né, já tem um aprofundamento desse detalhe. Mas a ideia é que toda organização ela é dividida essencialmente em 3 níveis, ou seja, o que nós chamamos de níveis organizacionais. Ok? Esses níveis organizacionais, eles são definidos como nível estratégico, nível tático e nível operacional. Ok? O que nós chamamos de pirâmide ETO, estratégico, tático, operacional. Isso, pessoal, é uma alusão didática aos níveis, ou seja, cada um desses níveis organizacionais, ele está associado a atividades gerenciais, ou seja, na realidade, o que nós queremos dizer é que cada um desses níveis, nível estratégico, nível tático e nível operacional, ele exige atividades específicas. Então, o indivíduo que ocupa o nível estratégico, ele tem determinadas atividades, né? Então, ele vai ter, normalmente, atividades estratégicas. As atividades estratégicas, nós vamos perceber, e depois eu vou comentar com vocês, normalmente, na definição do negócio, missão, visão, princípios da empresa, as principais estratégias, então, são atividades do nível estratégico, principalmente, foco externo da organização. No nível tático, também temos atividades no nível tático, ou seja, os executivos do nível tático também têm atividades específicas, principalmente atividades de responsabilidade de suas áreas funcionais, as suas áreas afim. E o nível operacional tem o que nós chamamos de atividades operacionais, são as rotinas do dia a dia. Agora, observa, todas essas atividades associadas aos níveis organizacionais, não se esqueça que todas as funções administrativas, elas podem ser associadas a este nível. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu quero dizer para você que, supondo que você esteja avaliando a sua organização, você avaliando a sua pirâmide ETO, você vai imaginar que todas as funções administrativas estão associadas a todos os níveis organizacionais.
O que eu quero dizer para você, nesse momento, é que as funções administrativas são planejamento, organização, direção e controle, não é isso? Então, a ideia é que eu posso ter o planejamento no nível estratégico? Posso. Eu posso ter o planejamento no nível tático? Posso. Eu posso ter o planejamento no nível operacional? Posso. O que eu quero dizer para você é que todas as funções administrativas, elas podem estar atuando em todos os níveis organizacionais. Por isso que eu posso ter, por exemplo, planejamento estratégico. Ok? Significa que a ideia é que o meu planejamento e o meu plano vai ser um plano estratégico. Por quê? O nível de atuação, essencialmente, é o quê? É estratégico. Ao passo que eu também posso ter o quê? O planejamento tático. Também teremos o planejamento operacional. Operacional. Ok? Então, é importante que você se lembre disso. Por isso que eu posso ter planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico vai derivar, né, o planejamento tático, que por sua vez vai derivar o planejamento operacional. Ou seja, planos estratégicos, planos táticos e planos operacionais. Ok, pessoal? Então, é importante que você vislumbre essa possibilidade como a ideia da grande importância que nós vamos traduzir agora, a partir de agora, sobre essa questão dos níveis organizacionais e o próprio planejamento. Então, voltando à nossa aula, a ideia é que você imagina que o planejamento ele pode estar associado a os diversos níveis organizacionais. Ok? Muito bem. Então, vamos explicitar esses níveis, pessoal? Vamos explicitar os níveis de uma maneira bastante objetiva. Vamos falar e imaginar que toda organização, ela representa uma abordagem múltipla. É o que nós chamamos de abordagem múltipla, que são os níveis organizacionais. Então, as organizações, elas se defrontam com uma multiplicidade de problemas que são classificados e categorizados para que sua responsabilidade pela solução seja atribuída a diferentes níveis da organização. Então, existem algumas atividades que são estratégicas, outras são táticas e outras são operacionais. E aí, na realidade, as organizações elas vão se desdobrar nos seguintes níveis hierárquicos, a saber. Então, olha lá. Nível estratégico. Observa que o nível estratégico ele é também chamado de nível institucional, ou seja, é o nível da instituição como um todo. Ele é identificado, como você está vendo aí, como o nível mais elevado da organização e composto pelos principais dirigentes, ou seja, a alta administração. Chamado de nível institucional, porque ele responde pelos principais aspectos da organização, principalmente na definição do negócio, da missão, da visão, dos macro-objetivos, ou seja, dos objetivos principais, não é isso? E das estratégias principais, as estratégias competitivas, não é isso? As macroestratégias. Então, é do nível estratégico que saem, né, as principais ideias da organização. Obviamente, o nível de responsabilidade é muito grande. Uma decisão estratégica mal formulada, isso pode gerar alto impacto para a empresa, não é isso? Uma decisão estratégica, por exemplo, uma instituição financeira vai tomar uma decisão estratégica, compra ou não compra a instituição B? Eu sou diretor-presidente da instituição A, quero comprar a instituição B. Então, uma decisão estratégica. Eu posso me dar mal, não é isso?
Se eu me der mal, o que vai acontecer? Eu até quebro a minha empresa e ainda quebro a outra. E boto aí 30 mil pessoas no olho da rua. Uma situação trágica. Isso pode comprometer, por exemplo, dependendo da circunstância, até o sistema financeiro nacional. Então, é importante que essas decisões sejam tomadas com bastante cuidado, que vão afetar a empresa como um todo. Visibilidade de longo prazo, alto impacto, extremamente complexas. Não é isso? Bom, então, esses assuntos, como eu disse para vocês, são assuntos que lidam com a totalidade da organização e podem gerar impactos profundos, ok? E, essencialmente, as análises estratégicas são normalmente voltadas para o mercado externo. Isso não significa dizer que a análise estratégica não olhe, por exemplo, para os aspectos internos e para os recursos. É óbvio que sim, né? Mas normalmente o estrategista ele olha mais para o ambiente externo, né? Normalmente são as atividades de monitoramento ambiental, acompanhamento, inteligência competitiva. Então, a ideia é que o nível estratégico ele tem um foco externo, ok? Muito bem. O nível tático ou nível gerencial é o que nós chamamos como nível intermediário, e nós já discutimos isso, ele está no meio da pirâmide que nós discutimos. Ele está entre o nível estratégico e o nível operacional e cuida da integração desses níveis, ok? É importante que você entenda que as tomadas de decisão nesse nível, né, elas podem gerar impacto também na organização como um todo, principalmente nas atividades operacionais. As decisões, por exemplo, no nível estratégico, né, elas, de certa forma, elas vão ser deduzidas e traduzidas em planos táticos até o nível operacional, ou seja, o nível das atividades técnicas operacionais. Então, há um desdobramento, né, do nível estratégico para o nível tático, ok? E é o nível tático responsável pela alocação desses recursos de suas áreas de responsabilidade. Então, os executivos táticos, né, são os executivos responsáveis pelas principais áreas da empresa, ok? Esses planos, normalmente, eles detalham os problemas estratégicos, né, que é o último item que a gente está lendo aí. Eles detalham os problemas estratégicos da captação de recursos necessários e a sua alocação nas diversas áreas funcionais ou diversas áreas de responsabilidade. Então, imagina, por exemplo, que você é um diretor financeiro, um gerente financeiro. A sua responsabilidade vai ser a melhor alocação possível dos recursos financeiros, ok? Então, você, por exemplo, é um gestor de pessoas, um gerente de recursos humanos. Sua responsabilidade seria a melhor alocação de recursos da sua área funcional, RH. Então, você vai ser responsável pelo gerenciamento desse